tema de hoje é a entrevista, mas a entrevista sobre a teoria desse livro aqui. Esse livro aqui é o tal livro, né? Vocês já viram aí a gente brincar, principalmente eu, Tiago e Vanessa, que no dia da minha entrevista um professor deu um grito, que não sei o que tem lá, e aí ele sugeriu que eu mudasse a metodologia da minha pesquisa e me sugeriu a leitura desse livro. Então, eu comprei o livro, fiz a leitura, e quando o Tiago iniciou com essa proposta metodológica aí, eu propus ao Tiago de falar sobre, então, a entrevista e a análise documental na perspectiva desses autores. Na próxima segunda-feira, eu e a Elizabeth, a gente vai falar sobre a análise documental na perspectiva desses autores, então. Então, esse é um livro, ele fala somente sobre pesquisa qualitativa. Na verdade, ele fala mais sobre a entrevista e a análise documental. É um livro bem denso, é um livro que não é de fácil leitura, eu acho que eu li 2 ou 3 vezes para entender, porque é bem denso. Então, a gente vai ver o que eles tratam sobre a entrevista, então. Ele vem trazendo, então, a entrevista, considerações epistemológicas, teóricas e metodológicas. A entrevista de tipo qualitativo, considerações epistemológicas, teóricas e metodológicas. O autor dessa parte da entrevista é esse Jean Paupart. Ele fala que a entrevista é a possibilidade da gente interrogar os atores e utilizá-los enquanto recurso para a compreensão das realidades sociais, constituindo uma das grandes vantagens das ciências sociais sobre as ciências da natureza, as quais se interessam por objetos desprovidos de palavra. Adorei isso. A entrevista ela vai tratar da ambiguidade ligada ao uso de um instrumento de pesquisa, tipo como um dos mais frequentemente empregados nas ciências sociais. Ele fala muito isso nesse capítulo. A entrevista é um dos instrumentos mais utilizados dentro das ciências sociais e dentro da metodologia do tipo qualitativo. E aí ele decorre muito no livro a respeito dessa formulação dessa entrevista, né? E aqui ele vem falando, de um lado, as entrevistas constituem uma porta de acesso às realidades sociais, apostando na capacidade de entrar em relação com as outras. Do outro, essas realidades sociais não deixam facilmente apreender, sendo transmitidas através do jogo e das questões das interações sociais que a relação de entrevista necessariamente implica, assim como do jogo complexo das múltiplas interpretações produzidas pelos discursos. Aí eu vou dizer para vocês que, então, a gente faz a entrevista, né? Depois você transcreve a entrevista e depois você vai, na grande maioria, a gente usa a análise de conteúdo e na maioria dos casos é sobre a perspectiva de Bardin, que é um teórico, um dos mais utilizados e um de mais fácil entendimento. É isso que eu fiz no mestrado e é isso que eu estou fazendo no doutorado. É muito importante a formulação dessa entrevista, né? O que você vai perguntar? A gente, durante essa apresentação, a gente vai falar um pouco disso. Esse artigo, então, ele trata de 3 temas relacionados à entrevista. O tema 1 é os argumentos de ordem epistemológica e ético-política alegados comumente para justificar o recurso à entrevista de tipo qualitativo, já que, além das questões de método, o emprego deste instrumento acarreta diferentes concepções da ciência e de pesquisa. Aqui ele está falando sobre a questão de como que o autor, né, ele justifica o uso da entrevista no trabalho dele. No tema 2,
um certo número de princípios que são, em geral, tidos como adquiridos e associados à arte, de fazer os outros falarem e de realizar uma entrevista. Eu utilizei esse tema 2, que foi a arte de fazer o outro falar. Eu queria que aquela pessoa falasse sobre aquele assunto, então eu utilizei a entrevista. Eu fiquei aí no tema 2. E no tema 3, a importância da questão dos vieses nos debates sobre as entrevistas, de modo a apontar como algumas tradições metodológicas e epistemológicas tentaram resolvê-la ou ainda formulá-la diferentemente. Então, ele traz dentro o porquê de se utilizar a entrevista esses 3 tipos de tema. E, a partir daqui, nós vamos ver cada um desses temas agora. No tema 1, então, voltando, os argumentos de ordem epistemológica e ético-política alegados comumente para justificar o recurso à entrevista de tipo qualitativo, já que, para além das questões de método, o emprego desse instrumento acarreta diferentes concepções da ciência e da pesquisa. 3 tipos de argumentos se destacam. Primeiro, é de ordem epistemológica, sobre o que o autor fala. A entrevista seria necessária, uma vez que uma exploração em profundidade da perspectiva dos atores sociais é considerada indispensável para uma exata apreensão e compreensão das condutas sociais. Num segundo tipo, que é o de ordem ética e política, ele fala: a entrevista parece necessária, porque ela abriria a possibilidade de compreender e conhecer internamente os dilemas e questões enfrentados pelos atores sociais. E na terceira ordem, que é a ordem metodológica, ele fala que a entrevista se imporia entre as ferramentas de informação, capazes de elucidar as realidades sociais, mas principalmente como instrumento privilegiado de acesso à experiência dos atores. Então, aqui nesse tema 1, quando ele trata esses 3 tipos de argumentos, esses são os argumentos, então, que comumente as pessoas justificam nos trabalhos o uso da entrevista. A gente sabe, né, que na entrevista, diferentemente de alguns outros tipos de metodologia, a gente faz a pessoa falar, né? E depois a gente pega a própria fala da pessoa e tenta interpretar e tenta entender. Mas é muito importante, ao meu ver, quando você tem um assunto e você, então, seleciona uma pessoa para ser entrevistada. Mas o mais importante ainda é que pergunta você vai fazer para ela. Ainda no tema 1, na primeira ordem, né, que é a epistemológica, a entrevista foi e ainda é hoje tido como meio de dar conta do ponto de vista dos atores sociais e de considerá-lo para compreender e interpretar as suas realidades. As condutas sociais não poderiam ser compreendidas nem explicadas fora da perspectiva dos autores sociais. Foi o que eu acabei de dizer, né? É a fala do outro, não é a minha fala. Não foi eu quem falei. Quem falou foi o outro, foi fulano, responsável por isso, responsável por aquilo outro. Então, sendo assim, a entrevista seria indispensável, não somente como método para apreender a experiência dos outros, mas igualmente como instrumento que permite elucidar suas condutas, na medida em que só estas só podem ser interpretadas considerando-se a própria perspectiva dos autores, ou seja, o sentido que eles mesmos conferem às suas ações. Então, você tem um assunto X, né, para pesquisar, e você vai perguntar para uma pessoa que trata daquele assunto, que é responsável por aquele assunto. Então, nessa entrevista, ela vai falar a opinião dela sobre a perspectiva dela. É isso que ele acha mais importante dentro da entrevista, nesse tema 1. No segundo, né, que é de ordem ética e política, ele fala que a entrevista permite uma exploração em profundidade das condições de vida dos atores. Ela é vista como um instrumento privilegiado para denunciar de dentro os preconceitos sociais, as práticas discriminatórias ou de exclusão de que podem se tornar objetos certos grupos considerados como diferentes
desviantes ou marginais. E aí, dentro de parênteses, ele cita doentes mentais, homossexuais, detentos, consumidores de droga, sem teto e etc. Então, você que não teria condição de conhecer, né, de adentrar essa vida, através da entrevista, você pode conhecer em profundidade o mundo que essa pessoa vive. E aí ele fecha a segunda ordem dizendo que a entrevista ela comporta a vantagem de permitir não apenas evidenciar o que essas pessoas vivenciam no cotidiano, mas igualmente dar-lhes a palavra e compensar, como já sugeria Becker em 1967, sua ausência ou sua falta de poder na sociedade. Eu achei muito interessante essa fala dele aqui, principalmente quando ele fala, né, que a entrevista ela vai abrir a possibilidade de você conhecer e de compreender internamente esses dilemas aí que são enfrentados na vida cotidiana. E na terceira ordem do tema 1, ele traz que o entrevistado é visto como um informante-chave, capaz precisamente de informar não só sobre as suas próprias práticas e as suas próprias maneiras de pensar, mas também na medida em que ele é considerado como representativo de seu grupo ou de uma fração dele, sobre os diversos componentes de sua sociedade e sobre seus diferentes meios de pertencimento. E o informante, ele é tido como uma testemunha privilegiada, um observador, de certa forma, de sua sociedade, com base em que um outro observador, o pesquisador, pode tentar ver e reconstituir a realidade. Isso é muito importante, né? Porque ele tem, então, o entrevistado como um informante-chave. E ele tem o pesquisador, nós, como um observador daquilo ali. Então, você pergunta e você está observando como é aquela resposta, como que está sendo a postura dele, como que é a fala dele, se tem vícios de linguagem como né, coisas desse tipo. O tema 2, que é o que eu disse, que foi o que eu escolhi, né, que eu gostaria muito que certas pessoas falassem sobre o meu assunto, e essas pessoas, elas viviam num emudecimento, num silenciamento, que eu falei assim, sei uma maneira de fazer elas falarem. Fui entrevistá-las. Então, no tema 2, um certo número de princípios que são, em geral, tidos como adquiridos e associados à arte de fazer os outros falarem e de realizar uma entrevista. Ele traz como princípios e estratégias subjacentes a arte de fazer o outro falar. Dirigir uma entrevista é uma arte, é verdade, é uma pura verdade. E a organização de um conjunto de princípios e de estratégias, aonde você vai elaborar as perguntas, né, que serão feitas a esse entrevistado. E aí ele elenca 3 princípios e estratégias. Primeiro, obter a colaboração do entrevistado, como, por exemplo, o entrevistado pode falar o que você não quer ouvir, né? Então, ele não está colaborando com você. Eu passei por isso também. No segundo, colocar o entrevistado à vontade, isso é muito importante. Como, por exemplo, você, na hora que você fizer o convite ao entrevistado, você perguntar para ele, você gostaria de conhecer as perguntas com antecedência? E na hora que chega lá, você fazer uma troca com ele, onde você vai deixar a pessoa bem à vontade. E ganhar a confiança do entrevistado, né? Desde o momento que você faz o contato com ele, solicitando essa entrevista. E levar o entrevistado a tomar a iniciativa do relato e a se envolver nessa entrevista, né? Porque quando você escolhe a entrevista porque é uma arte de fazer os outros falarem, você precisa, então, que o entrevistado ele se envolva ali com o que você está levando, com o que você está pesquisando. Essa é a parte mais importante da entrevista. E o tema 3, que é a importância da questão dos vieses nos debates sobre as entrevistas, de modo a apontar como algumas tradições metodológicas e epistemológicas tentaram resolvê-la ou ainda formulá-la diferentemente. O entrevistado é visto como um
detentor de uma verdade, a sua, evidentemente, mas também por meio da sua, a de seu grupo, a de sua comunidade. Segundo essa concepção, é possível aprender essa verdade, essencialmente, pela utilização correta dos instrumentos adequados. É possível detectar 3 tipos de vieses. 1. Os vieses ligados ao dispositivo de investigação, que remetem às deformações que poderiam engendrar a maneira de indagar, o conteúdo e as formas das questões, as técnicas de registro ou as circunstâncias de tempo e de lugar nas quais se efetuou a investigação. Então, ele traz como vieses 3 questões que podem vir a trazer problema para a sua entrevista, né, para o seu trabalho. O primeiro, quando ele traz ali, é a técnica de registro. Por exemplo, você vai fazer o quê? Você vai botar para gravar? Você vai usar celular? Você vai usar um mini gravador? Você vai escrever? Porque ele cita isso no livro, né? Tem gente que vai escrevendo conforme a pessoa vai falando. Então, um dos vieses é ligado a esse dispositivo. Como que você vai fazer o registro dessa informação? E como que você vai fazer para indagar ele sobre aquilo? Por isso que eu disse que na minha entrevista, em todos os 2 momentos, eu perguntava às pessoas se você preferir, né, se você for ficar mais confortável, você quer ver as perguntas com antecedência? Para a pessoa não falar assim, o que essa mulher vai me perguntar? E para a pessoa também já ir pensando sobre aquilo. Os vieses associados à relação entrevistador-entrevistado, é o 2. Suas intervenções verbais quanto não verbais. Os meneios de cabeça, sorrisos, postura corporal, existência ou falta de interesse. Então, o segundo viés seria, então, a relação entre o entrevistador e o entrevistado. Eu também passei por isso. Tinha momentos que eu estava ainda fazendo a pergunta, fazendo a colocação, e a pessoa estava fazendo um rum-rum, ou sorrindo, ou balançando a cabeça, como se concordasse comigo. E o viés 3 é o referente ao contexto da pesquisa. Tentar inserir o entrevistado em um contexto que lhe permita dizer abertamente o que pensa. E melhor ainda, tudo o que pensa, como também procurar, por diferentes procedimentos, revelar se ele mente ou verificar se o que ele diz corresponde verdadeiramente à realidade tal e qual ela é. Então, você foi, né, com as suas perguntas, e você foi fazendo aquelas perguntas e você foi gravando. Muitas das vezes, o que ele fala ali te traz uma dúvida. Você pode elaborar uma pergunta sobre a pergunta já feita e sobre a resposta que ele deu. Ah, mas você disse isso, assim, me explica melhor? Fala mais um pouco sobre isso. Você gostaria de falar mais sobre isso? Essa é uma dos momentos da entrevista que vai enriquecendo o seu trabalho. E a conclusão desse capítulo do livro é que os textos sobre entrevista nos últimos anos enfatizam preferencialmente o papel dos pesquisadores na produção dos relatos. O material produzido pela entrevista é, assim, considerado por alguns como uma co-construção da qual tomam parte tanto o entrevistador quanto o entrevistado. Isso é muito importante numa entrevista, né? Os dois ali se sentirem uma construção conjunta, e não um pergunta e o outro responde. E a relação entre o que dizem os entrevistados e o que se pretende que eles digam não é, portanto, tão simples, ou, preferindo-se, é ainda mais complexa do que se tinha tendência a crer até recentemente. Então, aqui ele fala dessa relação, então, né? A arte de você fazer o outro falar. Isso não é tão simples assim. Você precisa ter uma conduta ali na hora da entrevista e fugir também do seu roteiro. Como eu disse, prestar atenção no que ele está respondendo para poder fazer uma outra pergunta sobre aquilo. Se aquela resposta que ele deu te pareceu ou interessante ou insuficiente, por exemplo. E aí eu trago aqui um exemplo da minha dissertação, onde eu usei também a entrevista.
É um texto da própria dissertação, que está aqui, onde lá eu coloquei, né, os procedimentos adotados nesse estudo foi essa minha metodologia: levantamento bibliográfico, análise do acervo documental. Esse acervo documental, ele se dividia em duas partes, uma que era interna da instituição e a outra de legislações, entrevistas semi-estruturadas e questionário com perguntas abertas e fechadas. Foram realizadas ao todo 20 entrevistas, então eu entrevistei 20 pessoas, sendo 4 entrevistas com gestores de ensino da reitoria, 16 entrevistas com diretores de ensino nos campos, e, além disso, foram respondidos 15 questionários pelos coordenadores do NAPNES, perfazendo 100% dos 35 sujeitos previsto na amostra. As entrevistas com os gestores da reitoria possuíam 13 questões abertas e com os diretores de ensino 14. Todas foram gravadas e geraram um montante de aproximadamente 9 horas e 20 minutos de depoimento, com média de 28 minutos por entrevista. Todas as entrevistas foram transcritas e, após a sua realização e a partir das transcrições, foram criadas categorias temáticas que conduziram a análise dos resultados, e aí eu utilizei o método análise dos conteúdos. Esse trabalho ficou um trabalho muito grande, né? E ficou um trabalho muito grande porque eu não tive orientação nenhuma, que isso seria muito. E dentro desse resultado aqui, eu elaborei esse mapa. Esse mapa ficou afixado aqui nessa parede, atrás de mim, onde vocês estão vendo, durante todo o período da escrita da dissertação. Era um mural que tinha 1,10 m de altura por 2,70 m de largura, que ficou aqui até o final, até o término do trabalho. Então, esse aí é o resultado das entrevistas e dos questionários respondidos. O tema foi um suporte de acessibilidade, um guia orientador na educação profissional tecnológica do IFRJ. Esse trabalho, eu comecei bem tímida com ele e fui percebendo, né, por atuar dentro da educação especial, né, no IFRJ, eu fui percebendo que isso aqui podia ser um trabalho belíssimo. Por quê? Porque dentro do IFRJ não tem um trabalho parecido com esse, né? E continua até hoje não tendo. E como eu disse para vocês, eu não tinha orientação. Então, eu fiz isso aqui sozinha. Então, eu agradeço muito a Deus a parceria comigo esse tempo todo, né? E foi no momento de pandemia, a inspiração que eu tive para fazer isso. Então, eu começo a dissertação fazendo minha apresentação, eu faço uma justificativa do trabalho, eu trago no trabalho, então, toda uma trajetória da educação profissional no Brasil, desde o século XIX até os dias atuais. Aí, eu falo bastante sobre isso, né, porque eu não fiz uma pesquisa muito grande quando eu fiz o estado da arte, da educação especial dentro do Instituto Federal, seja ele qual fosse, e assim, eu achei muito pouca coisa. E aí eu falei bastante, então, sobre isso, né? Eu falo de mais de um século de educação profissional no Brasil, como que ela surgiu, aí venho falando até os dias atuais, o cenário do IFRJ, mostro tudo, e aí eu venho mostrando como se fosse um retrato, o que era a educação profissional, o que era o IFRJ, aí depois eu passo para a educação especial, venho falando também muito sobre educação especial, sobre da educação especial dentro do IFRJ, dos núcleos de acessibilidade dentro do IFRJ, e aí eu vou até essa parte histórica, até a página 151.
Aí vem os objetivos e aí vem o método. O método foi um método, como vocês viram aí, um método muito método, né? É muito método para um trabalho só. Então, a minha banca disse duas coisas para mim que, para mim, é um elogio. Primeiro, essa minha dissertação não é uma dissertação, é uma tese. E segundo, que ela não era uma dissertação, ela era um tratado sobre o assunto, porque ela trazia tudo sobre o assunto. Então, se você quer alguma coisa dentro de Instituto Federal, tem aí. Dentro de educação especial, tem aí. Dentro de legislação, tem aí também. E todo o resultado da pesquisa, que é aquilo lá que eu mostrei para vocês, né? Um quadro de 1,70 m por 2,10 m, com os resultados da pesquisa, que eu ficava ali analisando aquilo para poder fazer análise de conteúdo, desenvolver as categorias e as temáticas para poder escrever sobre o resultado. E aí nós criamos 4 categorias. A primeira categoria foi estrutura, potencialidades e limitações no atendimento dos discentes público-alvo da educação especial no IFRJ. A segunda categoria, concepções dos pesquisados sobre a inclusão de alunos com deficiência na educação profissional e tecnológica. A terceira, a gestão e a inclusão dos alunos no IFRJ. E a quarta, a perspectiva do trabalho. E isso foi dando caldo. Esse foi o meu trabalho do mestrado, então, minha dissertação. E hoje no doutorado, eu dou sequência a isso aqui, fazendo, então, como se fosse um comparativo do Instituto Federal do Rio de Janeiro, a inclusão nesse instituto, com a inclusão num outro instituto, só que em Portugal, e todos os dois usam o mesmo tipo de ensino, que é o ensino politécnico. Usam como base a politecnia, os seus cursos, para a escrita dos seus cursos, então, da sua existência, se assim podemos dizer. Muito bom a maneira que você dá a entrevista. E eu acho interessante como você separou um lado mais ligado ao social e um lado mais ligado à técnica. Eu vejo interessante essa separação. Sim. Nossa, eu amei, Kátia. Eu vi assim o meu projeto, né, o meu pré-projeto futuramente, né? Porque também se trata de um guia, né, norteador. Achei bem legal. Uhum. Uma inspiração. Obrigada. A sua ideia é muito de encontro com a ideia da Kátia. Só que você vai querer ir além de só entrevistar. Você vai usar a entrevista para descobrir possibilidades, entendeu? Possibilidades de posicionamento cultural, né? Para auxiliar uma pessoa com paralisia cerebral. Já o viés da Kátia é mais um lado social, é um lado mais político. Queria entender mais a política, a relação dessa política
institucional. Errei, Kátia, ou acertei? Acertou. Na minha área, né, na minha prática, a gente usa muito, né, essa questão da entrevista. Então, é a nossa rotina, né? E eu estava pensando aqui sobre essas questões que você estava trazendo, né, Kátia, de ser uma arte, né, de como que não basta a gente ter um questionário e simplesmente fazer perguntas. E ponto, né? Assim, isso não é suficiente para entrevistar, isso não é suficiente para sensibilizar aquele entrevistado naquilo que você precisa captar de informação. Então, uma escuta ativa, ela é muito mais eficiente do que uma série de perguntas ordenadas, né? Porque nem sempre o que você quer captar, você consegue captar com uma pergunta fria, né? Então, a tua escuta ativa e a observação desses sinais, conforme você estava colocando, os silêncios, as pausas, né? A postura corporal, a forma de responder, a forma de organizar o pensamento, tudo isso fala, para além do conteúdo propriamente dito, né? Sim. É isso que me apaixona na psicologia. Você pode ir além do corpo, além o corporal fala. E quando a pessoa me pedia, né, que eu prontamente falava para ela que ela era uma entrevista simples, porque você tem que botar a coisa como mais fácil, né? Senão a pessoa Para nega. não assustar, né? Aí eu não queria ter a negativa. Então, quando a pessoa respondia sim, eu quero ver as perguntas antes, aí eu ia para aquela entrevista preparada, porque assim, ela vai estudar as respostas, ela não vai me responder o que eu quero, né? Então, eu saía fazendo pergunta em cima da resposta deles. E aí, uma pessoa, ao final, quando já tinha acabado, que a gente está ali agradecendo, se despedindo, essa pessoa falou assim, mas você me fez mais perguntas do que você enviou. Eu falei assim, não, o questionário é aberto. Isso aí. Assim, esse é um ponto interessante, né, Kátia? Aí, compartilhando a minha experiência. No início da formação, quer dizer, no início, assim, né? Pós-graduação, pós o fim da graduação que eu me refiro, eu usava mais perguntas fechadas, né? Aquele questionário mais estruturadinho, até por insegurança mesmo, né? Assim, eu preciso captar essas informações e é isso aí. E em avaliação neuro tem pontos específicos que eu preciso saber e tal. E com o tempo, hoje em dia, a minha entrevista é assim, me conta aí de você. Na minha prática clínica, mesmo em avaliação, porque eu já sei o que eu quero ouvir. Então, conforme a pessoa vai, né, respondendo, conforme ela vai falando dela, eu vou de forma aberta, investigando aquele, mas isso aqui, me conta um pouquinho mais disso, isso aqui, me conta um pouquinho, que é diferente da prática de vocês, né? Vocês estavam numa coleta sistemática de informações. Eu estou trazendo assim, a minha experiência clínica, para a gente poder conhecer um pouquinho, né, das práticas um do outro. A sua forma ali era uma forma de fazer ciência, a minha era de fazer clínica, né? Então tem essas diferenças e achei muito interessante te ouvir descrevendo o método de entrevista, que é o nosso meio arroz com feijão, assim, de cada dia, e que muitas vezes a gente não para sistematizar. Eu acho que esse é o aprendizado para mim. Sistematizar em formato científico o que a gente já faz na prática clínica aí, na nossa rotina. Muito legal, muito bom te ouvir. Parabéns pela tese, viu? Fiquei meio assustada, né? Mas tudo bem. Eu não queria, na minha proposta de projeto inicial, né? Eu não queria fazer entrevista, eu não queria a plataforma Brasil, eu fiquei traumatizada. Eu queria só análise documental, mas aí teve um grito, né, Tiago? Teve um grito, para não dizer um berro, e um professor da banca disse que se aquela dali não era eu.
que eu tinha que ir a fundo, que eu tinha que fazer entrevista para fazer um trabalho legal. Mas a entrevista é um instrumento muito rico, muito. Muito, muito. Só que dá muito trabalho. Muito. Eu acabei de transcrever as entrevistas que eu fiz em Portugal e, olha, é muito trabalhoso. Ainda mais quando tem um sotaque português, né, e umas palavras que são bem diferentes da nossa. Parabéns mais uma vez. Me assustou um pouquinho, devo dizer, com quadro na parede, daquele tamanho. Mas precisa. Com quase 500 páginas de dissertação. Falei, meu Deus. Mas vamos lá, né? Mas, assim, aquele quadro ali, ele me ajudou muito. Eu imagino. É o pulo do gato. Uhum. Por isso que eu fiz questão de mostrar para vocês. Para quem vai usar a entrevista, aquilo ali é o pulo do gato. Muito bom. Porque você consegue ver o todo. E aí você vai escrevendo, esse aqui disse isso aqui, esse aqui disse isso aqui, esse aqui é diretor igual esse faz... E aí você vai escrevendo. Organizando, né, as informações. Sim. Muito bacana. Você escrevia os gestos ou você lembrava depois? Eu tinha uma colinha que eu colocava, por exemplo, eu não vou me lembrar de cabeça, eu colocava ali se ele balançava a cabeça, se ele demorou para responder, ficou pensando. E aí, disfarçadamente, bem depois que ele fazia isso, eu ia lá nesse quadrinho e botava um xizinho para sinalizar. Então, cada entrevistado tinha uma folha com as perguntas e essas anotações ao final. Ali era a minha frente, né? Eu colocava mais para o lado, longe da pessoa, para a pessoa não esticar o olhão e ver o que eu estava anotando. Mas eu anotava esses gestos, essa postura, tinha uma colinha já pronta com isso. Kátia, você usou algum aplicativo que transcrevesse o que a pessoa falou para a escrita? Sim. Como é que foi esse processo? Usei sim. Eu fiquei imaginando você depois passando, né? Isso para o papel, vamos dizer assim. Eu usei na dissertação, agora eu não usei porque ele é feito por português, né? Não português de Portugal. Então, ele não funcionava no português de Portugal. Eu usei sim, mas ele adianta um pouco a vida, mas depois você tem que vir... ele junta muito as palavras, né? Então, depois tem que ir corrigindo ele, né? Corrigindo, mas, de qualquer maneira, adianta muita coisa. Entendi. Vocês sabem que no Word a gente consegue fazer esse registro. 100% não fica, mas é um caminho também de mas ir olhando para o lado. Não tinha ainda esses dispositivos no Word. Eu não lembro o nome do programa que eu usei, mas eu tenho aqui anotado. E outra pergunta que eu ia fazer é se a sua dissertação ela está disponível de forma online, assim, para todos, se tem acesso para todos. Eu gostaria muito de, depois, não sei se eu vou conseguir ler tudo, né, assim, o tempo que eu vou levar, mas gostaria de ler, né? Fiquei bastante interessada. É bem fácil de ler. Não é difícil de ler, não, velho. Apesar de ser grande, é bem fácil a leitura. Durante o mestrado, você vai ler muita coisa. Verdade, eu sei disso. As 400 páginas da carta não é nada. Verdade.
Eu queria dar os parabéns à apresentação da Kátia, maravilhosa. A parte de entrevista que trata sobre as pessoas que não têm lugar de fala na sociedade, é uma oportunidade de dar lugar de fala para essas pessoas. Eu lembrei muito da questão da inclusão, né? Que coloca em voga pessoas que usualmente não estão. E outra coisa que Fátima, que Elizabeth perguntou para Kátia, e eu faço às vezes como forma de, eu chamo de gambiarra, né? Até para transcrever algumas questões, eu uso o recurso do WhatsApp, aquela forma de transformar áudio em texto. Eu falo ali no WhatsApp e aí vou falando a pontuação direitinho e transformo em texto, depois é só ajustar a pontuação, mas o texto sai direitinho, me adianta muito. Foi esse artifício que eu utilizei com relação aos alunos que Tiago fez a validação. Me ajudou bastante. E é isso que eu também sinto falta no texto. Eu ia te falar isso. Eu coloquei lá no grupo uma foto, a dissertação está lá no repositório da UF, aí eu coloquei a foto para vocês, se vocês quiserem ler, né, assim como a Elizabeth falou, está lá o nome, tanto o nome da dissertação, quanto o meu, fácil de achar. Obrigada, Kátia, parabéns. Nada, obrigada. Obrigada a vocês. Kátia sempre com uma elegância, né, também nas apresentações, gente. O jeito dela fala com uma elegância. É que a Kátia é a minha aluna. Vai ser sobre elegância. Assim, nesse momento, por exemplo, que eu estava falando da dissertação, ninguém sabe mais desse assunto do que eu, entendeu? É só você pensar isso. Não é sendo metida, nem arrogante, nem prepotente, mas quem sabe mais daquele assunto ali do que eu? Ninguém. Arrasou. É só vocês pensarem isso, e eu acho que assim, isso traz calma, né, Neise? Isso aí vai a dica para a Neise, que vai defender, você tem que pensar isso. Para você não ter que tomar aquele remédio. Sim. E quem sabe mais que isso aqui do que eu? Tiago? Não, sou eu. Não, eu nunca vou saber mais do que o meu orientador. Eu aprendi isso no meu doutorado. Eu entrei muito em crise com o meu orientador até que eu entendi isso e passou aqui. Entendeu? A pessoa que sabe da sua tese e da sua dissertação é você. Eu sou um cara para te perturbar. Eu sou um cara que vai dizer que já está com cara de uma tese, já está com cara do textual. Só isso. Vou te dar alguma ideia que eu sei. A Kátia que fala que eu saio com uma ideia do nada. Mas esse é o meu papel. E aí, qual é o seu papel? Me dizer se a minha ideia tem sentido. Eu posso muitas vezes falar algo sem sentido. Olá, pessoal! Muito bom esse vídeo, né? E eu espero que vocês tenham curtido.
mas é importante dar aquela curtida e se inscrever no canal. Abraço, tchau, até a próxima!